Meu nome é Joana, eu tenho 23 anos e sou formada em marketing. Meu nome é Isabel, eu tenho 23 anos e eu faço curso de psicologia. Eu acho que eu conheço a Isa desde sempre. Eu conheci a Joana na escola, faz muito tempo, acho que a gente tinha uns 4 anos. Nós passamos a vida inteira juntas, a gente estudava na mesma escola, morava no mesmo bairro e tudo que a gente fazia fora da escola era junto, então acho que uma virou parte da família da outra, sabe? Então eu comecei a fazer o meu tão sonhado curso de psicologia e a Joana foi fazer marketing, e aí começou a fazer estágio. Quando terminamos o ensino médio, fomos para caminhos diferentes. A gente tentava se ver às vezes, mas com o tempo ficou um pouco mais corrido, muita responsabilidade, trabalho da faculdade, tava realmente bem corrido. Foi aí que nasceu o nosso combinado. A gente decidiu que em uma sexta-feira do mês a gente ia sair, colocar o papo em dia, pra não deixar a rotina nos atropelar, sabe? Então a gente escolheu um bar em Pinheiros, o nome dele era Marzém. É um bar onde a gente sempre ia e tinha muitas histórias nossas. Toda sexta-feira, às 10, em Pinheiros, era a nossa regra. A gente adorava fofocar, ia falar sobre família, relacionamento, vida amorosa, trabalho, a gente falava sobre tudo. Era nosso respiro no meio da semana, ali a gente conversava sobre tudo. Era de verdade nosso momento favorito da semana. Foi uma sexta-feira dessas, eu tava indo encontrar a Isa num bar. O bar que a gente sempre ia e eu já não tinha tido um dia muito bom, sabe? Eu só queria conversar com ela, já tava meio atrasada, então eu peguei o primeiro vagão que eu vi. Ele tava cheio, como sempre, tava indo caminho Pinheiros, né? Então quem pega metrô conhece. Eu entrei e quando a gente entra e tá cheio desse jeito, a gente só pensa em sair na hora certa e não deixar que nos roubem. E eu tava lá, esperando chegar, e tava tendo uma movimentação estranha atrás de mim, sabe? Uma coisa que não é comum. Eu pensei que talvez alguém estivesse tentando se acomodar atrás de mim, não sei. E eu não consegui ver. Até que eu tava chegando em Pinheiros e eu percebi o que tava acontecendo. O cara atrás de mim, ele levantou meu vestido e quando eu vi, ele tava se masturbando atrás de mim. Foi quando tava chegando em Pinheiros e abriu a porta e eu fui com a multidão pra fora. E foi aí que eu tentei chegar no banheiro. No momento que eu cheguei no banheiro, eu percebi o que estava acontecendo. O que tinha acontecido no caso, né? O cara tinha ejaculado na minha perna e acho que foi o momento mais desesperador da minha vida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu ficava em desespero. Acho que minha única reação foi vomitar. Eu vomitei o banheiro inteiro, acho que eu nunca vomitei tanto na minha vida como eu vomitei naquele dia. E eu não sei quanto tempo eu fiquei no banheiro, eu fiquei acho que 1 hora lá em desespero total, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Foi quando eu decidi tomar uma atitude, me veio uma raiva, um ódio, sabe? E tentar conversar com alguém, eu saí na estação. Foi aí que eu vi um segurança, ele tava subindo as escadas, eu tentei conversar com ele, eu tava chorando muito, eu não tava conseguindo falar. Quando eu finalmente consegui falar, eu falei o que aconteceu, que um cara tinha ejaculado na minha perna, que tudo tinha acontecido. Ele nem me respondeu, ele só olhou pro vestido que eu tava usando, deu aquele olhar presunçoso, sabe? Aquele olhar que a gente conhece. E foi isso, ele nem quis bater muito papo, ele só olhou pra minha cara assim, ignorou e foi embora. Quando acontece uma situação assim, o que piora tudo é o descaso que as pessoas têm com ela e também o julgamento que elas têm com você. Ele nem procurou me ajudar, ele não disse nada que eu poderia fazer, quem eu poderia procurar. Ele só saiu e o que eu queria também, né? O que eu esperava? Que ele fosse preso, fosse punido. Na realidade, nada aconteceu. Eu não consigo me lembrar do rosto dele e nada poderia ter sido feito naquela situação. Então, eu encontrei a Joana na porta da estação e a gente decidiu ir direto pra minha casa. Ficamos na varanda conversando por horas, entendendo realmente o que tinha acontecido naquele dia. Mal sabemos que é ali que nasceu o nosso projeto. Ter contado essa história pra Isa foi libertador. Acho que essa é a palavra, libertador. Porque diferente do que eu falei com segurança, ela me entendia, sabe? Ela sabia aquilo que eu tava sentindo. Eu sabia que não era só porque ela é minha melhor amiga, e sim porque ela é mulher. Então naquela noite só conversamos sobre isso, sobre assédio, violência contra a mulher, e num certo momento perguntei pra ela como a gente sabia que sofria assédio. Então ela me respondeu: se você se sentiu assediada sexualmente ou verbalmente, então você foi assediada. Conversando com ela, eu lembrei de uma situação com o meu ex-namorado, onde a gente estava tendo uma relação e aí ele começou a ficar mais agressivo e eu pedi algumas vezes para ele parar e ele não me ouviu. Quando a gente terminou, eu fui até o banheiro, me olhei no espelho, me senti suja, me senti um lixo, chorei um pouco baixo, né, para ele não ouvir.
E com o decorrer dos dias eu fui classificando aquilo na minha cabeça como uma transa ruim. Mas na verdade eu poderia ter considerado muito como um estupro. Esse é um ponto. Muita gente acha só porque a gente consentiu no início não podemos parar mais. Um não é um não, mesmo depois de um sim. Aquele dia foi a primeira vez que eu tive coragem e me senti bem pra poder contar o que tinha acontecido comigo. E aí que eu percebi que uma mulher ser ouvida é a primeira coisa que ela precisa. Acho que foi aí que a gente percebeu que ninguém entende melhor uma mulher do que outra mulher. Desde aquela conversa a gente ficou obcecada pelo assunto, então a gente via muito documentário, filme, mandava notícias uma pra outra pela internet pra realmente entender aquilo mais e ver como a gente podia ajudar, como a gente podia superar aquilo que tinha acontecido com a gente e com outras mulheres também. Depois de um tempo, em um dos nossos encontros semanais, a Isa ela teve uma ideia de criar um Insta pra falar sobre tudo isso que a gente tinha aprendido durante esse tempo, sabe? A ideia em si não era criar um projeto, era criar um Instagram para compartilhar tudo que a gente estava aprendendo, tudo que a gente estava conhecendo sobre aquele assunto. Criamos o nome na hora mesmo. A ideia foi minha, Volte a Brilhar. Porque quando uma mulher passa por uma situação dessa, é como se ela sumisse. E a gente está tentando aqui, com nossa pequena ajuda, trazer esse brilho de volta. A gente ficou muito animada com a repercussão que estava tendo no nosso Instagram, a gente começou a ganhar bastante seguidores, começamos a ouvir também histórias de outras mulheres, e aí que surgiu o primeiro convite para nossa palestra. A nossa primeira palestra foi em uma escola da rede pública. Fizemos a palestra para alunos do ensino fundamental, falando sobre o que é assédio e formas de recorrer à ajuda nesses casos. As coisas aconteceram muito rápido, a nossa rede de contatos foi aumentando e sem que a gente percebesse, a gente virou o que a gente é hoje. E hoje nós estamos na linha de frente dessa luta. O projeto é a coisa mais importante das nossas vidas e ele simboliza que conseguimos passar por aquele trauma e estamos ajudando mulheres que também passaram por isso. No nosso projeto, as mulheres elas são ouvidas antes de tudo, com muita seriedade e empatia. Então a gente dá colo, a gente ajuda, auxilia em tudo que elas precisam para que elas se sintam confortáveis em contar e em expor o que aconteceu, como a gente se sentiu naquele dia na varanda. Nosso objetivo é dar voz e colo para todas as mulheres que passaram por essa situação. E a gente vem usando toda a nossa força para fazer isso acontecer. E assim nasceu o projeto Volte a Brilhar. E agora que vocês conhecem um pouquinho da nossa história, eu convido vocês a conhecer o nosso projeto também. A gente divulga tudo no nosso Instagram, todas as palestras e o nosso dia a dia. O @é Projeto VAB. Obrigada, equipe Volte a Brilhar. Será que foi boa essa? Não sei também. Mas tomara que sim, né? Não quero fazer de novo.